Aula 2 do módulo 1 do meu primeiro curso. Desacelera a ansiedade, um curso inspirado nas minhas práticas terapêuticas. Um curso que nasceu de um trabalho lindo de práticas de yoga e meditação. Após anos lecionando português e inglês, sim, eu sou professora de português e inglês. Após anos como professora de inglês e português, fiz pós-graduação em tradução inglês-português para fugir da sala de aula. Pois é, eu queria fugir da sala de aula em algum momento. Trabalhei com gestão de pessoas, treinamento empresarial, treinamento de pessoas, uma longa jornada. Até que descobri outros caminhos, como a educação inclusiva, a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de narração para cegos, o que fez todo sentido para mim. E aí, durante 5 anos e meio, eu trabalhei numa faculdade ajudando pessoas com deficiência. E então, já era praticante de yoga e meditação há 10 anos. Então, eu resolvi entender que magia que era essa, dessa prática milenar, que conseguia amenizar a minha depressão, as minhas crises de ansiedade, que conseguiu me trazer de volta quando tive crises de pânico. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula 2 do módulo 1 do meu primeiro curso online. Eu que já tenho uma jornada aí em preparar aula, em dar aula em escolas públicas, escolas de idiomas, escolas particulares, trabalhei em faculdade, dei aula de yoga em parque, condomínio, estúdio. E resolvi, vou fazer formação de yoga porque, puxa vida, né? Eu tenho depressão e aí o yoga consegue resolver isso. Tive crises ansiosas e o yoga foi a minha resposta. Nada mais justo do que querer estudar e compreender esse processo. E eu fui acreditando que com isso eu iria dar um tempo, relaxar. Ia ser um curso para eu relaxar. No entanto, esse curso, essa formação mudou todo o meu caminho. A ideia era fazer mestrado e voltar para a educação. Ou melhor, permanecer na educação, né? Não tinha saído dela. Mas aí, a formação de yoga, o estágio obrigatório, tive que dar aulas. Me apaixonei. Me apaixonei de tal forma que eu me perdi ou eu me encontrei. Eu mudei de vida, eu mudei tudo. Eu passei a trabalhar para o yoga, para a yoga terapia, para as terapias. E é com muito amor, é com muita emoção, é com transbordar de emoção que eu estou aqui hoje, gravando esse curso com vocês, para vocês. O primeiro módulo nós vimos ontem. Ansiosa eu? O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Muito se fala sobre ela, mas a grande verdade é que todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem a ansiedade boa e algumas pessoas desenvolvem a ansiedade tóxica, ou seja, o transtorno de ansiedade. Na aula 1, nós vimos que trata-se de um quadro multifatorial. E nós vimos algumas das possibilidades, algumas possibilidades para nós
adquirirmos ou desenvolvermos as crises. Então, ontem na aula 1, nós vimos isso. Hoje, né, falei de 3 principais e falei também das principais formas de amenizar, de compreender, de se melhorar. Claro que nós vamos falar muito sobre isso, serão 8 aulas gratuitas, mais 2 bônus de meditação que eu tô preparando nessa semana. Ontem foi a primeira, quarta-feira que vem, às 23 horas, que é sempre às quartas 23, nós temos as práticas de 20 minutos de meditação. Então eu vou preparar mais uma prática especial para o curso. As aulas estão disponíveis, mas elas vão sair do ar, porque a hora que eu for colocar tudo na plataforma, será exclusiva, só para quem adquirir o curso. Mas não se preocupe, esse primeiro módulo, ele é totalmente gratuito e ele está à sua disposição para que você possa assistir, acompanhar tudo de perto, ver tudo, ver toda a construção. Qual é o meu objetivo? Vamos lá, gente, qual que é meu objetivo? Meu objetivo é pegar toda a minha ansiedade de pandemia, de desemprego, sem alunas, né? Eu tinha poucas alunas de yoga quando chegou a pandemia, e aí veio a pandemia, me atrapalhou mais ainda. Eu estava desempregada. Então eu peguei toda essa ansiedade, essa preocupação com a pandemia, não só para trabalhar, mas é uma preocupação também de saúde, de vida, de tudo. Peguei toda essa ansiedade, peguei tudo isso e eu transformei em produtividade. E é sobre isso esse curso. Transforme, troque a sua ansiedade por produtividade. Sabe aquele papo? Ai, eu não tenho tempo. Ai, não dá pra mim. Ai, eu tô sobrecarregada. Hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma mais séria, de uma forma mais adulta e madura. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de ansiedade. Para você se reconhecer, se de repente você tem, está ou conhece alguém que tem e que porventura está com uma ansiedade tóxica, ou seja, um transtorno de ansiedade, que não é brincadeira, é um assunto sério, é um assunto bem sério. Então vamos pensar, que nós vamos falar hoje de alguns tipos, os mais importantes tipos de ansiedade. O primeiro, então vamos lá, vamos ver se você se reconhece nesse transtorno, se você conhece alguém que está sofrendo, que sofre, que vive com um desses tipos de ansiedade. Ansiedade, gente, é coisa séria, a gente vai falar aqui, a gente vai falar como tratar, como amenizar, os melhores caminhos, e eu não vou falar só do yoga e da meditação, não. Eu estudei várias terapias, eu fiz tratamento médico quando eu tive as minhas crises lá atrás. Eu fiz tratamento médico e eu vou contar tudo. Pra vocês terem uma ideia, na aula 5 a gente vai falar sobre medicamento. Na aula 6, formas de tratamentos naturais. Na aula 6 ou na aula 7. Nós vamos falar mais sobre isso. No sábado, como controlar, né? Então, na aula 4, como controlar, como lidar com as crises, né? Como que eu sobrevivo a uma crise de ansiedade. E na próxima aula, os sintomas de ansiedade. Nós vamos falar dos 22 principais sintomas da ansiedade. Então, vamos começar. Hoje, a aula de hoje é tipos de ansiedade. O primeiro deles, tcharam, o primeiro tipo de ansiedade é, já ouviu falar de TAG? TAG. Primeiro tipo de ansiedade
primeiro tipo de transtorno, transtorno de ansiedade generalizado. O que é o transtorno de ansiedade generalizado? Preocupações excessivas, quando a gente tem uma alta expectativa. Então, assim, eu tenho uma alta expectativa na vida, eu tenho uma alta expectativa na minha sorte, no meu futuro, no meu trabalho, em alguém, em mim mesma, principalmente em mim mesma. Intolerância a incertezas. Será que isso vai dar certo? E se? Aquelas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o e se. Preocupações com os afazeres do futuro. Ai, eu não tenho tempo. Ai, não dá. Mas, gente, não é qualquer preocupação, não. Nós não estamos falando aqui daquelas preocupações do dia a dia, tá? Eu tô falando aqui de preocupações excessivas, né? São generalizadas. São aquelas preocupações que elas são a somatização de vários sintomas. Nossa, amanhã a gente vai falar dos sintomas detalhado. Mas, assim, é uma somatização. Eu chego até a ter esquecimentos de tamanha afobação que eu vivo, preocupada com o futuro, preocupada com os meus afazeres. Eu crio medos excessivos. E para começar, eu vou falar aqui já logo de antemão caminhos para a gente trabalhar melhor com o transtorno de ansiedade generalizado. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessas 8 aulas abertas, gratuitas, disponíveis para você, do módulo 1 do meu curso. O módulo 1 se chama Desacelera a Ansiedade. Então, o que a gente pode fazer se você tem excesso de preocupação, medo do futuro, e se não der tempo, se eu não conseguir, se uma alta cobrança, dificuldade em lidar com as incertezas, dificuldade de fazer planejamento, lista de tarefa, diário, terapia, acorde de manhã, deixe do lado da sua cama um bloquinho. Pegue aquele bloquinho logo cedo e escreva. Bullet Journal. Tem um bônus nesse curso muito especial, que é a criação do Bullet Journal com o caderno terapêutico, com o diário terapêutico. Essa é uma aula incrível, na prática, como você se organizar. Como você vai se organizar nesse processo. O que mais? Atividade física. A atividade física é meu forte, né, gente? Vocês sabem que a atividade física é algo que eu amo, é algo que eu não vivo sem. Eu gosto de fazer atividade física, eu super recomendo. Recomendo também, né, não só o yoga é o meu queridinho, o yoga foi o que transformou a minha vida há 16 anos. Fez toda a diferença na minha vida, em estados depressivos, ansiosos, e é disso que a gente vai falar hoje. Síndrome de pânico tá aqui hoje. É um assunto muito sério. Atividade física, desde uma corrida, uma caminhada, natação, musculação, yoga, né? O yoga, que é um carro-chefe aqui. Eu digo que é a minha chave mestra. Fazer um curso. Fazer um curso. Que tal fazer um curso? Um curso curto. Um curso objetivo, um curso dinâmico, um curso moderno, um curso para você espairecer. Um curso que não tenha nada a ver com o seu trabalho, mas que seja um curso para você se distrair, para você relaxar. Aulas de teatro. Você já pensou em fazer aulas de teatro? Aulas de teatro pode ser um bom caminho para, de repente, você amenizar essa ansiedade generalizada, esse transtorno. Meditação regular. Gente, meditação regular, mindfulness, é assim a cereja do bolo. É comprovado cientificamente que de 8 a 12 semanas, com a prática regular, você consegue transformar tudo.
a sua ansiedade, os seus níveis emocionais. Você consegue se acalmar, se olhar, se observar. E aprender, essa é uma outra dinâmica difícil para uma pessoa com transtorno de ansiedade, é aprender a delegar. É aprender a passar a bola para frente, gerenciar. Para com isso de querer fazer tudo, você sozinha, você sozinho. Não tem essa necessidade, nós não precisamos disso. Nós conseguimos nos abrir para o mundo, né? Nós conseguimos delegar, entregar para que os outros façam algumas coisas por nós. Isso só vai nos beneficiar. Eu sei que é muito difícil para pessoas ansiosas e controladoras. Eu sei, acredite. Então, nós falamos aqui até agora, até esse momento, do primeiro tipo de ansiedade. O segundo tipo, que também é muito procurado hoje, eu tenho esse primeiro generalizado, ele é o mais, digamos assim, ele é o mais básico, né? Ele é o mais comum, básico não, comum, né? Ele é mais comum. Ele é o mais encontrado por aí. Agora, esse outro, que é a 2, é o segundo tipo, ele também está crescendo muito, está sofrendo um impacto muito grande, está fazendo um estrago na nossa sociedade, que é o transtorno de ansiedade social, mais conhecido como fobia social. A fobia social é aquele medo de ser inadequada, de ser uma pessoa esquisita, de não dar conta, não atender às expectativas do outro. Está muito relacionado com a baixa autoestima. Tem medo de críticas, tem medo de não corresponder ao desempenho desejado, né, a ter prejuízo no próprio desempenho, tem medo da avaliação dos outros, rejeição, desconforto, evita sair, evita interagir. E essa pessoa, ela é comum ser uma pessoa desinteressada. Então, às vezes, olha que interessante isso, gente. Você, às vezes, tem um amigo, uma amiga, que você acha que essa pessoa, ela é desinteressada em você. Ah, ela não se interessa por mim. Uma paquera, um date, um crush, um ficante, enfim. Um candidato aí, a pretendente. E essa pessoa, ela não demonstra muito. E aí você acha que essa pessoa é desinteressada. E às vezes, olha isso, como é sério, como isso é interessante. Às vezes essa pessoa, ela tá sofrendo. Muitas vezes essa pessoa tá sofrendo de fobia social. É uma fobia mais específica. Como que eu detecto se eu estou com fobia social? Se eu tenho basicamente esses sintomas num período, todas elas, tá? 6 meses. Por que é importante você fazer o seu diário terapia, o seu diário terapêutico? Por que é importante você dormir com o seu caderninho e ir lá, ó, e anotar? Como nós falamos em várias aulas aqui, no planejamento do Bullet Journal, é muito falado sobre isso. Porque eu preciso saber como é que eu estou hoje, nos últimos meses, né? Como é que eu tô passando por tudo isso? Como é que eu tô enfrentando tudo isso? Como é que eu tô me sentindo nesses últimos 6 meses? Se eu tenho essa lista de sintomas por mais de 6 meses, isso pode se agravar. Eu posso ter sensação de morte, eu posso ter sensação de estar vivendo uma ilusão. Eu posso estar vivendo uma grande ilusão. Então, isso é muito delicado.
É muito delicado. A fobia social é algo que ninguém imagina. Ninguém pensa muito nisso. Mas a fobia social hoje, ela atinge muitas pessoas. Eu tenho, né, algumas pessoas que eu atendo individualmente e me trazem claramente esses sintomas. Ah, eu não tenho mais vontade de sair, eu não tenho mais vontade de interagir, eu não tenho vontade de ver ninguém, eu vivo um desânimo. E dependendo da situação que eu me coloco, eu tenho essa sensação, medo de morrer, medo de perder o controle, medo de não ser suficiente. Olha como está atrelado a baixa autoestima. Olha como isso está atrelado a baixa autoestima. Como isso é sério, como isso é delicado. Terceiro que é o caminho desse, tá? Então, quer dizer, eu tô ali envolvida em muitos medos. E aí eu tô a um passo. Muitos medos, muita ansiedade, né? Muito estresse. Um excesso de preocupação, como a gente já falou. Uma vida muito acelerada, uma mente muito acelerada. E de repente eu me vejo a um passo do que eu já tive, e posso dizer para vocês que é extremamente desagradável. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela dura de 5 a 20 minutos, tá? É uma crise que te dá assim. Nossa, é aquele famoso 5 minutos, pode chegar até a 20. Amanhã nós vamos detalhar os sintomas, não perca a aula 3. Assiste a aula 3 com muita atenção, porque a gente vai falar dos sintomas. Então, assim, eu também na síndrome do pânico, eu tenho um intenso medo de morrer, igual na fobia social. Só que na fobia social, o medo de morrer, ele já tá mais intenso, né? Ele já tá mais lá na frente. Na síndrome do pânico, não. Esse é um dos primeiros sintomas que eu tenho. Medo de morrer, medo de enlouquecer, descontrole, medo de perder o controle, né? Medo de não me controlar. Nossa, é um medo de multidão, medo de dirigir, posso ter uma crise na multidão, na direção. Se eu me vejo dirigindo, que isso aconteceu comigo, num lugar que eu não conheço, e eu me perco nesse lugar, pode me gerar uma síndrome do pânico, né? Acrofobia, medo de sair sozinho. Então eu começo a ter medo de sair de casa, eu começo a ter, que é bem parecido com a fobia social. Eu começo a ter medo de sair de casa, porque eu penso assim, gente, mas e se eu saio de casa e eu tenho uma crise, se acontece alguma coisa comigo? Então eu passo a ter medos e mais medos. E como que eu detecto uma síndrome do pânico? Porque ela dá uma crise de 5 a 20 minutos. Em alguma das situações que é como se fosse o meu estopim, né? Então ele dispara aquilo e aí eu tenho aquela sensação que a gente vai falar amanhã detalhadamente dos sintomas. Vontade de sair correndo pelado na rua. Tinha uma amiga que falava isso. Sabe aquela vontade que você tem que sair correndo, sair gritando? Aquela vontade de que você tem que sumir. É um pé da síndrome do pânico. Estamos a um pé. A síndrome do pânico e a fobia social, as duas também têm o comportamento evitativo. Eu evito sair, eu evito encontrar pessoas, eu evito ter uma vida normal externa, assim eu me sinto mais seguro. As duas têm esse comportamento evitativo e que se você não souber o que está acontecendo com a pessoa, você pode achar a pessoa antipática, metida, desinteressada, grosseira. E às vezes a pessoa está passando por um transtorno muito sério, seja de fobia social, seja de
síndrome do pânico. Como é que eu chego nisso, né? Então vamos lá. Eu tenho uma ansiedade que eu não cuidei, eu não me cuidei, fui levando. Deixa a vida me levar, né? Como eu sempre falo, deixa a vida me levar. Eu não cuidei da minha ansiedade. Ela virou um transtorno de ansiedade generalizado e eu fui levando. E aí sim, eu posso desencadear, ela pode permear para um síndrome do pânico, ela pode permear para uma fobia social. Compreende? Agora a gente vai falar de um outro tipo de ansiedade. Ela tem uma causa mais clara. As outras duas, a gente tem que investigar. Na verdade, as outras três, a gente tem que investigar em terapia, psicoterapia tradicional, ou com um terapeuta que trabalha com técnicas e ferramentas, para que possa investigar e entender o que me resultou, o que me causou essas síndromes, né? A de fobia, a de pânico. Mas essa que eu vou falar agora, ela já é bem óbvia, assim, a gente já logo sabe, né, basicamente o que aconteceu, que é o estresse pós-traumático. Então o nome já diz, eu passei por um trauma, eu passei por um evento traumático. Soldados, né, muito comum. Agora olha que interessante, vários soldados participaram da mesma guerra, mas nem todos eles desenvolvem o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, ele aparece com sonhos perturbadores, angustiantes, reações repetidas, aparece com reações fisiológicas, insônia, raiva, medo, culpa, irritabilidade. Você se desconecta com a realidade. Então, de repente, eu tô aqui, ou eu tô lavando louça, e vem aquela imagem do assalto, da violência, de uma morte, da perda de um ente querido, de uma separação muito comum. Sofri uma separação, um rompimento, uma perda. Não é só em guerra, né? Se fosse, a gente seria melhor, porque a gente não vive assim, teoricamente, né? A gente até vive numa guerra, mas você entendeu? Você tá lavando louça e do nada você começa a ter aquelas cenas repetidas. É um sinal de estresse pós-traumático. Também apresenta, entre eles, o comportamento evitativo, perda de memória, perda de concentração, desesperança e supressão dos pensamentos. É um sufocamento de ideias, é um ataque de lembranças traumáticas que invade a sua mente, te sufoca. E aí vem uma culpa, vem estresse pós-traumático, sequestro relâmpago, assalto, bullying na escola, lá atrás, na infância, bullying. Um rompimento, um divórcio, uma separação difícil, a perda de um ente querido, dependendo de como foi, como é que você passou por essa perda, né? Como é que foi isso para você? Como é que foi essa perda? Todo mundo que passa por um luto, por uma perda, vai ter estresse pós-traumático? Não. Assim como nem todos os soldados que vão para a mesma guerra desenvolvem. Como nós falamos ontem, tem a ver com a genética, tem a ver com o meio que você vive, né, o seu ambiente, e tem a ver com a sua infância, né, com uma série de questões da infância, do ambiente e da sua genética, da sua predisposição genética.
Tem a ver com a sua sensibilidade daquele momento. Um outro tipo de ansiedade, então nós já falamos da generalizada, fobia social, transtorno afetivo não, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Vamos para a quinta. Transtorno obsessivo compulsivo é agora. Transtorno obsessivo compulsivo. Quem nunca disse essa frase? Você tem toque. Minha mãe tem toque, meu pai tem toque, não sei o que tem toque. Tá com toque? Quem nunca falou sobre isso? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu. Já ouviu essa expressão, já ouviu essa fala. O que seria? O toque, ele é comum, ele é fácil até da gente entender. Eu acho que de todos esses é o que a gente consegue compreender com mais facilidade. O toque são repetições físicas e mentais. São comportamentos compulsivos, repetitivos, assim, ao extremo. Ao extremo, não é qualquer repetição. Superstição. Pessoas muito supersticiosas que trazem uma bagagem de crenças negativas, crenças limitantes, pensamentos proibidos. Eu não posso pensar nisso, mas o pensamento fica repetindo, o pensamento fica voltando. Aquela coisa, sabe? Vou ver se eu tranquei a porta. Vou ver se eu fechei o carro. Vou ver se não tem... Se eu não esqueci tal coisa. Vou ver se não tem barata, bicho, qualquer inseto, qualquer coisa. Aí eu fico procurando aquilo, eu já procurei, eu já vi, não tem, tipo... Vou ver se eu fechei a janela, vai chover, vou ver se eu fechei a janela. Aí eu vejo a janela uma vez, duas, três. É uma coisa mais forte do que eu. É muito repetitivo, é muita compulsão. Seja do ato físico, de eu ir lá na porta, de eu ir lá na janela, de eu ir lá refazer. Seja mental, de eu ficar ali pensando, repensando, revivendo aquilo mentalmente. Me autocobrando. Lembrando que tudo isso daqui é ansiedade. E qual que é a base da ansiedade? Excesso de preocupação, excesso de pensamento. Essa é a base da ansiedade. Então eu tô ali o tempo todo preocupada com esses hábitos repetidas vezes. Eu tô lá ou pensando ou executando. Mas será que eu fechei a porta? Mas será que eu fechei o carro? Mas será que eu fiz isso? Mas será que eu fiz aquilo? E eu não tenho sossego. A pessoa que tem ansiedade, ela precisa relaxar. Ela tem necessidade de relaxar. Isso é muito sério. A pessoa que tem o toque, ela é inflexível. Ela é uma pessoa inflexível. Ela é uma pessoa muito resistente. Ela é uma pessoa muito inflexível. Por quê? Que as práticas terapêuticas, que é o meu método, que tem como carro-chefe, chave mestra, o yoga, ajuda tanto todos esses tipos de ansiedade. Por quê? Observa. Observa assim, por cima. Por que que o yoga, a meditação, a atividade física, a respiração, por que que ajuda tanto? Pessoas que têm todos esses tipos, 5 tipos de ansiedade que eu falei até aqui. O yoga ensina a respirar, o yoga ensina a se concentrar, o yoga ensina a se fortalecer emocionalmente, fisicamente, promove equilíbrio físico e emocional, autoconhecimento, expansão da consciência, uma nova percepção sobre você mesmo. A palavra yoga entrega integração, corpo, mente, sentimentos, emoções com a mente, o espiritual. O yoga, como base o alongamento, te dá flexibilidade, coisa que a pessoa que tem o toque,
A pessoa que tem toque, ela precisa muito do yoga, porque ela é inflexível. Observa, a pessoa que tem toque, ela precisa de algo, de um alongamento, de uma prática que vai trazer flexibilidade. Ela é muito resistente. Por mais que você fale para ela, olha, você já fechou a janela, você já fechou a porta, você já fechou o carro, você já limpou a casa. Sim, é verdade. Pessoas com transtorno compulsivo, elas têm mania de limpeza. Elas querem limpar tudo. Elas precisam limpar tudo. Elas não têm sossego. Pessoas que sofrem de ansiedade não têm sossego. Precisa relaxar. Aí não vai se cuidar. Aí vai começar a ter dor na coluna, dor na cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, dor no lar, dor não sei aonde. Ai, mas por que eu tô com dor? Vai no médico, o médico pega o sintoma, te medica, você toma o remédio, você não melhora e não vai melhorar. Você não vai melhorar. Porque a sua questão ela é emocional. O remédio é para tirar os sintomas que você está tendo, mas ele não vai resolver a causa que te levou àquilo. Muito provavelmente é uma ansiedade ou um desses transtornos que nós vimos até aqui, ou uma inflexibilidade, uma resistência. Eu sou muito resistente, eu sou muito inflexível, eu não aceito novo, eu não quero mudar, eu já tô velho, eu não tenho tempo, eu não sei o que, eu não sei o que lá. A gente se autossabota. A gente se autossabota. E o corpo fala. Aí você vai no médico, o médico te examina. Se você tem sorte, ele te pede exames. Se você tem sorte, os exames mostram o que você tem. Você faz um tratamento com remédio, você toma os remédios e você ameniza. Passa ali um tempo, se você continuar com os mesmos hábitos, você vai ter o mesmo sintoma logo ali na frente. Aí você precisa do quê? Você precisa de um terapeuta, você precisa de um psicólogo, você precisa de alguém que vai tratar a raiz do problema, a causa, que é o quê? As emoções. E agora nós vamos falar para esse curso, para essa aula, né? Hoje é a aula 2 do meu primeiro módulo do meu curso Desacelera a Ansiedade, um módulo inteirinho com 8 aulas profundas. Essas 8 aulas, essas primeiras 8 aulas, elas são profundas, para você realmente entender a base do negócio. O outro tipo de ansiedade muito importante, burnout. Você já ouviu falar do famoso burnout? Burnout é o excesso de trabalho. Burnout é a estafa mental. É um ritmo muito intenso. Então, eu acordo muito cedo, eu durmo pouco, eu fico no trânsito, eu chego no trabalho, eu tomo café rápido, eu vou trabalhar, o almoço é rápido porque eu tenho aquela pressão. Almoço com o chefe, tô sempre na tensão. Saio do trabalho, pego o trânsito, volto para casa, faço janta. Se eu tenho família, sirvo a família, arrumo a casa, cuido de mim quando dá. Levo o trabalho para casa, penso no trabalho o tempo todo. É um ritmo muito intenso, é um ritmo muito acelerado. 90%, 80% da minha vida, do meu tempo, é para o trabalho. Eu já tive isso. Eu já tive síndrome do pânico. A minha síndrome do pânico, ela tinha... eu sentia medo, né, de síndrome de perseguição. Eu também tinha, como eu falei aqui para vocês, a vontade de não sair, né, de ficar quietinha, de ficar sozinha. Tinha esse comportamento que nós falamos hoje da fobia social e da síndrome do pânico. E o burnout, ele é uma autocobrança, é um ritmo muito forte e ele gera o quê?
eu tô trabalhando demais, eu tô vivendo sob pressão, eu tô muito acelerada, é aquela coisa, aquela ansiedade. Lembrando que a base da ansiedade é o excesso de preocupação. Essa é a base. Daí, olha quanta coisa que vira, hein, se você não cuidar. Transtorno de ansiedade generalizado, fobia social, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. E agora a gente está falando o compulsivo, né? O TOC, o transtorno compulsivo, obsessivo, o TOC. E agora a gente está falando do burnout, que é uma autocobrança, um excesso de trabalho, de preocupação, trabalho demais, só penso em trabalho. O que acontece? Eu tô vivendo como se fosse uma panela de pressão. É como se fosse um motor de um carro que tivesse sempre ligado. O motor do carro tá sempre ligado. Sem válvula de escape, sem prazer, sem relaxamento. Tá muito pesado. Eu não faço atividade física, eu não faço uma caminhada, eu tô sempre trabalhando. Tô sempre cheio de coisa na minha cabeça. Eu não consigo esvaziar a mente. Eu não consigo relaxar. O corpo vai travar, vai adoecer, porque eu já adoeci disso, tá? E eu não recomendo não, porque aí você para na marra, na força. Quais são os sintomas? Irritação, fico muito nervosa, muito irritada, nervosismo, agitação, apatia, exaustão, esgotamento e estresse, crônico, estresse crônico. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer dessas aulas, sobre o estresse crônico. Impulsividade, perda de concentração, necessidade de relaxamento, cansaço excessivo, insônia. Perceba que esses 4 últimos é o que eu mais falo nas práticas terapêuticas, né? Já reparou? O yoga, a meditação e as práticas terapêuticas todas, elas promovem o quê? Elas me acalmam. Então eu saio daquela coisa da impulsividade. Eu passo a ter controle dos meus impulsos. Eu consigo respirar. Eu aprendo a relaxar. Eu passo a ter a necessidade de relaxar. E para você se livrar, se curar, amenizar um burnout ou prevenir, você precisa relaxar. Você precisa relaxar. Você precisa tirar esse cansaço, esse esgotamento. E aí você passa a dormir melhor. Muita gente, eu recebo muitas mensagens de insônia. Muitas pessoas sofrem de insônia por causa do burnout. Estão trabalhando demais, estão preocupadas demais com o trabalho, estão vivendo uma sobrecarga com o trabalho fora do comum. A pessoa, o corpo vai parar, o corpo vai travar. Não tem jeito. É como uma panela de pressão, é como o motor do carro que está sempre ligado. Lembrando, esses 6 tipos de ansiedade que eu falei hoje, nessa aula 2, esses 6 tipos, a gente consegue detectar se eles estiverem com você por um período médio, mínimo, de 6 meses. Se você estiver sentindo o que nós conversamos aqui hoje, durante 6 meses, mas como é que eu vou saber? Você vai anotar os seus sintomas no seu bullet journal, no seu diário terapêutico, no seu caderno terapia, na sua agenda, no seu planner, no método que você usa de organização. Lembrando que pessoas ansiosas precisam se organizar. É fundamental que você se organize. E que você reconheça a sua crença por preocupação. Como que você encara, como que você enxerga as suas preocupações.
Inspira profundo, relaxa os ombros, alinha a coluna. Respira profundamente. E observa a sua crença por preocupação. Você é aquela pessoa que vive na preocupação. Está sempre preocupado com alguma coisa, com alguém, está sempre cuidando de alguém. Você está sempre cuidando do marido, do filho, da casa, da mãe, do pai, não sei de quem, do cachorro, dos outros. No seu trabalho, você é aquela pessoa que tem mais responsabilidades, que tem mais preocupação. Você tem acúmulo de trabalho. Você tem acúmulo de pensamento. Você pensa muito rápido, muito rápido, muito rápido. Você trabalha demais, você esquece as coisas, você fica esquecido. Você não sabe onde está a chave, você não sabe onde está o óculos está aqui, mas você está procurando. Você não lembra o que você fez, você não lembra o que você tinha que fazer, você está andando, de repente. Esses são indícios de que a sua ansiedade boa, ela está caminhando para um transtorno. E para o transtorno virar uma generalizada, uma fobia social, uma síndrome do pânico ou até mesmo um toque, né, compulsivo, obsessivo, um transtorno, é um passo em falso que você pode dar com a sua vida, com a sua saúde. Desacelera. Você é o protagonista da tua história. Se você morrer, se você adoecer, não tem mais nada. É muito sério isso. Você percebeu hoje o caminho que a gente fez? Quantas pessoas estão vivendo trancadas dentro de casa, com comportamentos? Ah, eu não quero sair. Ah, não. Comportamento evitativo. Ah, tá bom aqui. Ah, tô com preguiça de sair, tô com desânimo. Às vezes a pessoa tá sofrendo uma ansiedade, você não sabe e você tá julgando. Ah, aquela pessoa lá não quer saber de mim. Aquela pessoa lá não liga pra mim. E assim vai. Inspira profundo. Alinha coluna e ombro. Observa quais desses 6 tipos de ansiedade conversam com você ou com alguém que você conhece. Filhos, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, chefe. Observa. Às vezes a gente não sabe nada, nem da gente mesmo, o que dirá do outro. Às vezes a gente não tem consciência. Essa aula é uma aula para te colocar o pé no chão, para te trazer consciência da onde você está nesse processo. Inspira profundamente. Segure o ar confortável e solte devagar. Perceba ombros, orelhas, pescoço, cabeça. Solte a cabeça, relaxe. Aprende a respirar. Eu sei que para pessoas ansiosas como eu sei. É mais difícil. Ah, eu vou ter que parar para respirar, eu vou ter que... Se você não escolher por bem, o seu corpo vai travar por mal. É aquela velha história, vai no amor ou vai na dor? Se você viu a aula 1, se você percebeu que você tem as predisposições, seja genética, seja família, infância,
ou o meio que você vive, o ambiente, se você tem essa predisposição, se você já apresentou algum quadro de ansiedade, ansioso, se você está aqui assistindo essa aula, ou você aprende a relaxar, ou você aprende a se olhar, ou você aprende a levar prazer na sua vida, ou o seu corpo vai adoecer. E aí, o caminho de volta desse processo, ele é um pouco mais longo. Eu não vou falar para você que ele é perdido, depende do caso, ele tem volta, né? Não é nada assim que você tem volta, mas é um caminho mais longo. Então, se você está vivendo uma sobrecarga emocional, física, responsabilidade, uma autocobrança muito grande, se você tem dificuldade de delegar, se você tem dificuldade de desapegar, se você quer resolver tudo, tem que resolver tudo. Se você não tem tempo para você, se você tem excesso de coisas a fazer e preocupações, dificuldade com as incertezas, com o e se, você está percebendo uma irritabilidade, um nervosismo, uma pressa, uma afobação natural, né, entre aspas, natural, já faz parte de você. Se as pessoas quando falam com você diz assim, respira, calma, nossa, é bem provável que você esteja vivendo um quadro ansioso. Aprenda a se observar e a se cuidar. Você é a protagonista, é o protagonista da sua história. Inspira profundamente. Leva o ar, traz o ar. Aprenda a se perceber, a se observar. Nem que seja 5 minutinhos do seu dia. Essa é a aula 2 do módulo 1. Amanhã nós falaremos dos 22 principais sintomas da ansiedade. E na aula 4, como a gente faz para se livrar das crises. Aí a gente vai voltar um pouquinho para a síndrome do pânico, para o estresse pós-traumático, para a fobia social, né, para a crise generalizada de ansiedade. Tive uma crise, a crise de burnout. Como é que eu faço para controlar, para amenizar, para me livrar disso? E na aula 5, medicamento. Tomo, não tomo, preciso, não preciso. A gente vai começar a falar dos tratamentos de uma forma. Aí nós vamos passar pela alimentação, nós vamos falar de tratamentos alternativos. Aí a gente vai começar a mergulhar num mundo novo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender, que você vai se apaixonar. Gratidão por você estar aqui. Cuide-se bem. Observa o tipo de ansiedade que você pode estar enfrentando ou aquela pessoa que você ama e que você acaba julgando mal. Observa. Inspira profundo. De 0 a 10. Com quanto você se compromete em cuidar melhor de você? 0 a 10. Com quanto que você se compromete se cuidar melhor, cuidar melhor de você? Inspira profundo. Comprometa-se com a sua saúde, com o seu bem-estar. Gratidão. Namastê. Até a próxima aula.